Oi, meu nome é Helena Guerra, eu sou corretora da Remax EDM Broker, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Esse vídeo é para apresentar meu dossiê para vocês. E então, essa foi a maneira que eu pensei em expor ele ao mesmo tempo, né, numa melhor resolução do que ele impresso, apesar de ter ele aqui impresso, né, imprimir em papel revista, né, numa ótima resolução, mas eu vou mostrar ele aqui no vídeo, no PDF, para vocês enxergarem absolutamente, né, como tudo que tem nas páginas do dossiê. Então, essa é a capa, né, tá o meu Cresci, no fundo é uma parede que a gente tem lá na imobiliária, na agência, adesivado com o mapa mundi, né? Então, é uma sessão de fotos que eu fiz acho que um ano atrás, 2 anos atrás, né? E ali está o mapa, dá para entender melhor o mapa ali no fundo, eu caminhando na agência, isso é a contracapa. Eu quis fazer bem no formato revista, bastante imagem, para assim não ficar só texto, não ficar pesado. Então, eu começo me apresentando como corretora de imóveis, né? E por que é interessante trabalhar comigo, porque qual o meu objetivo como corretora de imóveis, e então trago aqui toda a minha formação. Eu sou arquiteta e urbanista, né? No meu mestrado eu estudei mercado imobiliário, especificamente o de Pelotas, como um todo, né? No mundo, mas mais focado no desenvolvimento da expansão urbana de Pelotas, nos tipos de produtos imobiliários, e foi daí que essa vontade de ser corretora surgiu. Eu também trabalhava na Prefeitura Municipal de Pelotas, como arquiteta, então lidava muito com os empreendimentos, aprovação, licenciamento de empreendimentos na cidade, então realmente eu estava muito ligada já ao mercado imobiliário, né? Essa é uma parte da fachada da nossa agência, na foto. Então, eu conto um pouco da origem da nossa franquia, né? Os guris, que são os 4 sócios proprietários, o Roger, o Guilherme, hoje na operação, né? E o Thiago e o Délcio, que ficaram na operação da arquitetura deles, foram meus colegas de faculdade, né? Nós estudamos na mesma época, e foi daí que eu, desde o início, estou junto, desde o dia da inauguração, desde o dia 0 da Remax EDM Broker, eu estou trabalhando lá, então aqui eu conto essa parte. Nossos números, na época que eu fiz o dossiê, né, já faz um tempo que ele ficou pronto, ele demorou para ser elaborado, mas para ter uma ideia, então, em agosto de 2024, tínhamos 60 gestões ativas, hoje nós temos 100, né, o número de corretores geralmente fica, né, em torno desses 23. No primeiro semestre de 2024, a gente teve 66 transações, foi quando eu peguei esses números, e o VGV da agência. Essa é a nossa foto da fachada também, uma parte dela. É um imóvel no centro de Pelotas, inventariado, né, que significa que ele tem uma proteção dentro da lei municipal para preservar a fachada, preservar a volumetria do prédio. Alguns têm uma preservação maior, interna, inclusive, e outros têm uma preservação menor, porque já estão muito degradados. Mas o nosso é aí um prédio desse grupo de imóveis inventariados. Aí eu trago a Remax em números, né? Os números da Remax, as agências no Brasil, o número de corretores, o número de estados que a Remax está presente, o número de países que a Remax está presente, e então conta um pouco da rede, né? Então eu comecei de mim para o macro, né? De mim para a agência, para o Brasil e para o mundo. E porque o Remax, então, é a próxima, que depois de apresentar o tamanho da rede, né? Por quê? Então, né, nossos pontos estratégico, né? Ser profissional, né? Muito profissional, inclusive. Essa é uma das primeiras percepções que os nossos clientes têm quando se deparam com a nossa apresentação de estudo de mercado, o diferencial de sermos muito profissionais.
estudo de mercado que a gente faz, o plano de marketing, né, que também a gente, né, executa para cada imóvel, inclusive às vezes diferenciado para cada imóvel, porque às vezes o imóvel requer, né, um ponto a mais a ser explorado. Segurança, né, tudo que a gente consegue assegurar, né, inclusive durante o processo para o nosso cliente, deixar ele tranquilo em relação aos processos. Parceria garantida. Hoje eu, depois de 3 anos e meio, aí, quase fechando 4 anos, é muito difícil eu vender sozinha o imóvel. Desenvolvi uma série de relacionamentos, né, aqui dentro do mercado em Pelotas que me sinto muito confiante, inclusive, né, de hoje as pessoas me consultarem, os outros corretores me consultarem, perguntarem por imóveis ou perguntarem por quanto eu vendi os imóveis. Essa é uma pergunta que tem que ser cada vez mais comum, ninguém ter constrangimento de perguntar, porque o valor de venda é, né, uma coisa muito importante para nós. E aí, dentro disso, né, a rede de negócios que a gente vai desenvolvendo. Aqui, então, junta um pouco, né, uma foto minha trabalhando ali dentro da agência, e aí como que é, né, as vantagens de trabalhar com um imóvel dentro da Remax. Então, falando mais de outros pontos, né, como investimento em divulgação, assessoria jurídica, enfim, né, e o acompanhamento, né, que a gente tem durante todo o processo que o imóvel está vendo. Aí alguns pontos do plano de marketing, né? Então, explicando ali o que é Safari, o que é Open House, né? O que significa as fotos profissionais. Daí depois a divulgação online, né? Dentro das redes sociais, ou nos portais, ou no nosso site, enfim. Depois, alguns imóveis que eu vendi, claro que eu não coloquei todos aqui, né? São hoje mais de 30 imóveis. Coloquei assim os mais emblemáticos, né, para mim. Então, na primeira, aquela casa do Laranjal ali, é uma casa que estava há 3 anos à venda, vendi em 8 meses e meio, era uma casa de quase 1 hectare o terreno. Ninguém entendia onde é que ela ficava, né? Todo mundo ia lá e chegava e dizia que ela era de madeira, então não tinha interesse. E aí eu, enfim, né, uma série de estratégias, eu vendi ela em partes, né, eu desmembrei o terreno como arquiteta e vendi ela em 3 pedaços. O segundo ali foi um imóvel também referenciado pela Remax de Florianópolis, Remax Fonte, e, né, a cliente mora lá, é daqui de Pelotas, mas mora há muitos anos lá, e ele estava também há um bom tempo no mercado, não sei se chegava a ser 2 anos, e eu vendi em 14 dias. Isso bem lá no início, em 2022. Depois teve aqui o apartamento Arte ali, que é no Quartier, que é um bairro planejado, está sendo desenvolvido na cidade há muitos anos. O Rex, que é um hotel no centro da cidade, de frente para a Praça Coronel Pedro Osório, né, o centro histórico da cidade. Foi muito emblemática essa venda. Ele estava à venda há 9 anos, desde 2015 ele estava à venda, e completamente abandonado, assim, né, as janelas abertas, tomado por pombos. A gente fez todo um trabalho com a proprietária que nos procurou pela Remax, ela bateu na porta da Remax, que nos procurou, a arquiteta também, a proprietária, e a gente fez todo um desenvolvimento de limpar o imóvel, cuidar do imóvel, e depois, né, a primeira ação de marketing foi colocar essa faixa, claro, está pequenininha aqui na imagem, mas uma faixa de vende lá de cima até embaixo, porque ela já estava sem uma placa de vende há muito tempo, então tinha gente que achava que já tinha sido vendido, e aí a gente colocou na capa do jornal, no jornal local, que agora fechou, que não existe mais aqui em Pelotas. Neste mesmo dia, o comprador me ligou, fez uma proposta, a proprietária não aceitou a proposta, mas foram 10 meses de trabalho e o comprador seguindo, querendo comprar, e a proprietária vendo que, né, aquela proposta não era tão ruim, mediante todo o feedback que eu passei durante esse tempo para ela, e a gente vendeu em 10 meses o hotel. Depois o Marina foi o primeiro imóvel que eu vendi, que é esse
tem uma parte da fachada em amarelo. Eu vendi em dezembro de 2021, né, quando um colega pegou essa gestão, eu tinha um cliente da arquitetura procurando, apresentei e foi a primeira venda. Eu já vendi 3 nesse mesmo prédio. E depois a cobertura do Guarapari, que é ali a última, enfim, também foi um trabalho super legal, de confiança da cliente. Então, todos poderiam estar aqui, porque todos são muito especiais, mas eu selecionei esses 6. Alguns depoimentos aqui das minhas clientes. Essa cliente, Denise, também foi um referenciamento de Porto Alegre. E então, essa é uma cliente, assim, que até hoje ela me indica, se tem gente querendo alugar aqui em Pelotas, ela me indica. Então, foi uma relação muito legal que eu desenvolvi com ela também. Bom, os destaques que eu já recebi, né, dentro da Remax, também estão aqui. Em 2023, eu fui Executive Club. Depois, em 2024, eu tive esse reconhecimento da R3, segundo semestre de 2024, em Santa Maria. E em 2024, eu fiquei em 8º lugar do VGC do Rio Grande do Sul, né, inclusive pelo hotel. Então, aqui estão alguns reconhecimentos. Mais para o final já do dossiê, então tem os projetos que eu apoio, né? Então, é um clube de futsal feminino, eu tenho meu nome na camiseta delas, eu ajudei numa inscrição no campeonato delas, então, assim, eu patrocino elas, acompanho, às vezes, os treinos, às vezes eu vou em alguns jogos de campeonato, e é um time muito legal, assim, do jeito que ele foi formado, do rapaz que coordena elas e treina elas e tenta fazer com que o futsal feminino tenha maior visibilidade. E depois o segundo ali é um livro de aquarelas de espaços públicos aqui de Pelotas. Então, meus colegas lá, que são arquitetos, professores da Universidade Católica de Pelotas, me convidaram para patrocinar esse livro. Então, eu patrocinei, tem patrocínio e tem apoio. Então, fiz questão de ser o patrocínio para aparecer, né, a logomarca da Remax e o meu nome. E, enfim, são projetos que eu acho, já teve uma outra oportunidade de um outro projeto, mas, enfim, são coisas que eu busco e gosto muito de fazer, assim. E aqui eu coloquei os parceiros, então são pessoas que prestam serviço para mim, né? Eu quis colocar nessa última página porque são pessoas que cuidam do meu marketing, são pessoas que tiram foto, né, dos imóveis que eu chamo, que eu tenho uma relação muito boa. São pessoas que, quando eu tenho, né, eu realizo uma venda e eu mando um, enfim, uma gentileza para os meus clientes. Então, são pessoas que eu posso mandar uma mensagem, né, vão entregar para mim, né, sabem que eu vou depois, óbvio, honrar, né, com o pagamento, mas são pessoas que me atendem, assim, muito, muito bem, e eu fiz questão de colocar eles aqui, porque eles fazem parte de tudo isso, né. E, por fim, coloquei aí um QR Code na contracapa, no final, com o meu site, que a gente usa para fazer o Google Ads, né? Então, eu desenvolvi uma página na internet para isso. E o QR Code que vai para a minha página no Instagram, que tem todos os meus contatos, todos os meus imóveis, enfim. Então, é esse o meu dossiê.